Eu ando um pouco assustado com o nosso meio hoje, porque eu tô vendo assim, tá chegando muito jovem Sim. treinador. E, o meu susto é porque, por exemplo, tem grandes nomes no meio, como você, como o Jorlan, como que vocês, sardinhas, vocês têm uma história. Cada um no seu quadrado, cada um do seu jeito, tá? Mas vocês têm uma história. E esses jovens que estão chegando, eles não estão chegando, acho que de maneira respeitosa. Eles estão chegando de uma maneira assim, tipo, com os dois pés na porta e, tipo, o meu jeito é o certo. Uhum. Sim. O que eu acho que é um pouco de demérito com tudo que foi construído, assim. Você tem sentido isso também, ou é só eu que... Não, bastante. Acho que é do jovem aquela coisa já que já sabe que é aquilo ali, acabou. Tem essa coisa da juventude. Tem a questão da internet, de tudo ser muito rápido. Tudo é para ontem. Ah, cara, a pressa. O cara leu, estudou, a informação é mais rápida. Então, pô, o nível, a quantidade de artigo que um cara jovem com tempo de estudar ele vai ter, pô, é grande. E daí ele estuda, ele aprende, e muitos são bons, cara. Mas eu vejo que falta um pouquinho daquela humildade, você, cara, saber que você não sabe tudo, que tem muito pra você aprender. É... eu me lembrando, eu jovem, tinha essa questão. Uhum. Mas eu acho que eu tinha essa questão, assim, de entender, cara, que eu não sei tudo, que o copo ele não pode estar cheio. Então, acho que a galera esquece um pouco. Tem a questão também, assim, hoje, o cara, às vezes, ele mal se formou, ele já tá fazendo uma consultoria, ele já tá Uhum. ganhando bem, pô, ganhando um puta dinheiro, e ele nunca passou na prática. A gente não tinha Exato. isso. A gente tinha lá as horas de estágio na academia, tinha que passar por tudo aquilo, aí você se formava, aí você fazia estágio no alongamento, na musculação, aí depois de muito tempo deixavam você montar uma fichinha, aí você se formava, para você ter um aluno de personal demorava tempo. Então hoje acontece muito mais rápido, o cara ele se posiciona bem na internet, ele produz bem conteúdo, ele se vende, ele alcança um respeito e começa a ganhar dinheiro, mas pulou um processo também, né? Cara, o que me assusta é porque, assim, o que é público, eu acho que é fácil. Porque, assim, é, muita gente é bom publicamente falando. Tanto que eu falo que coach sempre ganha de psicólogo, porque o coach, o hipnólogo, o terapeuta, ele fala muito bem e ele vende o serviço dele muito bem. E os psicólogos, a gente tem 5 anos de faculdade e não tem uma aula de marketing, Uhum. né? E essa galera aí, qualquer um que faz um curso de 40 horas pode se determinar terapeuta ou psicoterapeuta. Não sei se você sabia disso, Não inclusive. sabia. Pode, ele não pode abrir uma clínica. Caraca. Terapeuta fulano, né? E aí eu vejo que o jovem ele tá vindo sabendo falar muito, discursar muito na internet, produzir bons vídeos, fazer boas edições, é, ler abstracts e conclusões de artigos, mas não entender a metodologia dos artigos, não ter uma prática, uma vivência real naquilo ali, tipo assim. E aí eu me deparo muitas vezes com discursos na internet que, por incrível que pareça, está começando as jovens a buscar psicologia, muitas vezes não o jovem, mas o pai do jovem, porque o jovem se interessou pelo bodybuilding, e aí, tipo, marca, uma, né, o Bravinho, porque me viu lá e eu até me comunico um pouco melhor, e coloco o jovem para passar comigo, e o jovem está passando contra o jovem. Uhum. E assim, eu pego algumas coisas assim, tipo, menino de 16 anos que nunca competiu, 7 meses sem uma refeição livre. Isso me assusta muito, Pacho, porque esse mesmo jovem de 16 anos, tipo, ele tem uma vida, ele tem um relacionamentozinho, ele tem. E você imagina, você com 16 anos, 7 meses sem uma refeição livre?
E aí essa pessoa começa a furar a dieta. E às vezes até começou a fazer terapia porque acha que está com descontrole alimentar ou compulsão, né? Que confundem muito. E eu falo, cara, será que é isso mesmo? Ou será que... Ah, não, é porque o coach nunca libera, então eu faço por conta, mas eu me sinto mal quando eu faço. Sim. Cara, isso me preocupa muito. E aí você vê o cara falando na internet, o discurso é outro. É o discurso de tipo assim, não, tem que ser maleável, tem que entregar isso, tem que entregar aquilo, tem que... E é muito difícil, porque você acaba caindo numa situação assim, meu Deus, você tá vendo um cara mentindo, ou sei lá o que, vendendo um comercial que não é real, enquanto eu tô vendo a realidade aqui, tipo assim, não vou desmascarar, não tem como O desmascarar. cara, ele vem, ele não tá conseguindo fazer, ele tá mal, ele tá depressivo. E daí na internet é a resiliência, a disciplina, o like a machine, é 100% e não erra. E daí o outro jovem que tá vendo, que também tá ferrado, e fala, cara, eu sou um bosta, né, cara? Isso, cara, e eu vejo, eu falo assim, qual que é a nossa posição, né, como influenciador, porque nós influenciamos pessoas. Você é treinador, educador físico, coach, o melhor do Brasil. Eu sou psicólogo, né? Eu costumo dizer que eu sou o único psicólogo do bodybuilding no Brasil, especializado, talvez até do mundo, de acordo com o Huff. O Huff falou que nunca viu alguém, né, com isso, com as especializações em fármaco e ter a vivência, mas a gente pega e vê esse sofrimento acontecendo e eu paro e falo, qual que é a nossa responsabilidade? Você está com quantos mil seguidores hoje? 1.200.000, beirando 1.200.000. 1.200.000, eu estou com quase 500 mil. Então vamos lá, nós dois vamos quase 2 milhões de seguidores, né? Com o alcance que a gente tem, qual que é a nossa responsabilidade no meio disso tudo? Porque às vezes eu falo assim, há pouco tempo eu comentei num post e falaram assim, nossa, você está sendo pouco político. Eu falei, mas está sobrando política e está faltando esporte. E eu realmente me preocupo com isso. Eu acho que você enxerga uma possibilidade de nós, profissionais, influenciadores, mudar um pouco esse cenário hoje? Sim, não é fácil, mas sim. Porque por um outro lado, eu vejo as pessoas desesperadas ali. Eu vou te dar um exemplo na questão espiritual. Uma coisa que eu me propus no final de ano de 2024 foi usar um pouco do meu alcance para falar de Deus. Então, se olhar toda sexta-feira, eu tenho uma postagem que eu falo de Deus. Eu já reparei isso. Post sexta-feira, toda sexta-feira, desde janeiro de 2025. E quando eu comecei a fazer isso, foi, cara, Deus já fez tanta coisa para mim. Acho que é uma forma de eu trazer um pouquinho, de usar a fama que eu tive com o esporte e também levar um pouco da palavra. Falei, cara, vai cair meu engajamento? Tô nem aí. Se eu ajudar uma pessoa por post de sexta-feira, eu tô feliz. E, cara, é uma das postagens que mais dá engajamento. E você não tem ideia do nível de comentário que eu recebo no direct. De pessoas falando assim, Pacho, você escreveu isso pra mim, que eu tava precisando disso. Pacho, eu tava com pensamentos suicidas aqui, cara. Isso foi pra mim, cara, obrigado. Então, quando eu comecei a escrever isso, falar um pouco mais de família e tal, eu vejo como as pessoas estão desesperadas, cara, por uma palavra, por uma estrutura familiar. Hoje que a família é tão condenada, tentam deixar a mulher mais masculinizada, tentam tirar a figura do homem, tentam enfraquecer a família. E quando eu comecei a escrever isso e falar um pouco mais disso, eu vejo como as pessoas estão desesperadas por isso, pela palavra, por uma estrutura de uma família, por um pai. Então, é tudo muito maquiado ali na frente da rede social, né, cara? E daí no direct, quando você escreve um negócio assim, você vê ali como as pessoas estão necessitadas.
Então eu vou te contar uma que você não sabe. Que isso que você passou a fazer me inspirou. Eu faço 5 posts todo dia. Pela manhã são 3 frases. E à noite tem um carrossel científico a respeito de psicologia no geral e um voltado para atleta. E eu passei por um problema que meu Instagram caiu. Eu estava com 400 mil seguidores e, para você ter ideia, eu estava com um alcance de 1 bilhão. Caraca. Eu tenho print disso. O alcance estava monstruoso, 1,1 bilhão. Bilhão? 1 bilhão. No mês? No mês. Absurdo. Eu te mostro o print aqui depois, é absurdo. E aí meu Instagram caiu e eu sempre sentia no coração, falava assim... às vezes eu ia postar uma frase e a frase tinha alguma coisa que falava de fé ou de Deus e eu tirava essa parte. Isso incomodava. Pessoalmente. E aí eu falei assim com Deus, se o meu Instagram voltar, nunca mais eu vou deixar isso passar batido. Eu vou fazer igual o Pacho. Porque eu te vi fazendo. Eu falei assim, ele faz. E coincidiu de uma psicóloga ter postado que ela estava recebendo um processo do conselho por ter postado, falar de Deus na rede social dela. Porque a gente não pode se posicionar. Nem de forma religiosa, sexual ou política. E eu falei assim, mas se voltar eu vou fazer. E desde então, toda vez que tem uma frase que me toca e que eu vou postar e que tem, eu posto. E assim, mesmo antes dessas frases, eu recebia muitas vezes, mas eu só queria te passar que assim, de certa forma você me motivou. Legal, fico feliz. Porque juntou o seu post, juntou a queda do meu Instagram, juntou o incômodo que eu sentia. Eu falei, se tem um cara muito maior que eu fazendo, por que eu não vou fazer? Porque se eu melhorar o dia de uma, já melhorava com o que eu fazia, mas às vezes a pessoa está precisando disso aqui que eu estou pulando. Então assim, é mais um relato. Que legal, fico muito feliz. E eu vejo que a gente tem essa responsabilidade. Não por ser mais velho, não por ter mais experiência, não por ter mais engajamento, não por nada do tipo. Mas, na verdade, porque nós somos referência. Eu acho que qualquer treinador hoje olha pra você e fala assim, caraca, tipo, esse é meu alvo. É aqui que eu quero estar. Não acho que o psicólogo olha muito pra mim e fala assim, esse é meu alvo, é aqui que eu quero estar, porque trabalhar com, apesar de eu ter atletas no crossfit, poker, vaquejada, a maioria é fisiculturista, mas eu não vejo tantas pessoas querendo trabalhar com fisiculturismo. Porque para trabalhar de forma eficiente, você tem que saber de farmacologia, você tem que ir além da psique. Mas eu acredito que em feira sempre um ou outro me para e fala, cara, te sigo, admiro, quero vir para a psicologia esportiva por sua causa. Então eu vejo que está causando algum impacto. E o que eu sempre tento falar com as pessoas é assim, cara, não vai no raso, não. Não seja mais um, não. Tipo, se dedica, estuda mesmo,